tudo bem? Aqui professora Cláudia Redim para abordar com você as questões do simulado para o concurso do município de Santa Maria. Eu vou abordar com você as questões sobre a legislação municipal. E a nossa correção, ela inicia na questão número 39, que nos exige o seguinte conhecimento: compete ao município, em comum com a União e Estado, segundo a Lei Orgânica de Santa Maria. Letra A. Cuidar da saúde, da higiene e assistência pública, da proteção e garantia das crianças e idosos e pessoa com deficiência. Alternativa B. Organizar-se administrativamente observando a legislação federal e estadual. Alternativa C. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Letra D. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos e organizar seus serviços administrativos e patrimoniais. Primeiro, toda vez que a gente estuda a lei orgânica, eu sempre costumo dizer aqui nas nossas aulas do CPC e nas nossas lives que todos os artigos que tratam de competência são os artigos, se não os mais importantes, muito importantes. E nós temos nas leis orgânicas, e não é diferente na Lei Orgânica de Santa Maria, sobretudo, três competências essenciais: a competência que decorre da autonomia do município, a competência comum, a competência cumulada com União e Estados, e que também está lançada lá na Constituição Federal, e a competência tributária, que vai reproduzir o conteúdo do artigo 156 da Constituição. Esse artigo aqui, só pelas alternativas, o examinador está fazendo uma salada, uma mistura entre as competências, as hipóteses de competência comum entre município, União e Estado, e as competências que decorrem da autonomia municipal e que nós já vimos em mais de uma live aula, que é aquela que vai se relacionar com o exercício do poder de polícia municipal. Veja, e vamos analisar cada uma das alternativas, que no exercício de sua autonomia, o município vai fazer aquilo que lhe é próprio, que lhe é competente, que somente o município pode fazer e que vai se relacionar no seu núcleo com essa administração, com essa organização administrativa municipal, dos seus poderes legislativo e executivo e, sobretudo, essa organização que permita que o município exerça as suas competências. Então, vamos lá. Alternativa A: cuidar da saúde, da higiene e assistência pública, da proteção e garantia das crianças e idosos e pessoas com deficiência. Vejam que a alternativa A, ela de cara já se trata de uma competência comum. Primeiro, está lançado na Constituição. Segundo, é um dos incisos lançados lá no artigo 10º da Lei Orgânica. No entanto, o que eu quero chamar a sua atenção é que só pela leitura do conteúdo dessa afirmação, a gente percebe que a afirmação ela está se ocupando de temas que são comuns a todos os entes federativos, ou seja, todos os entes têm que cuidar da saúde dentro das suas competências, da higiene, da assistência pública, promover e proteger os direitos de crianças, idosos e portadores com deficiência, porque são grupos de pessoas com necessidades específicas e merecedores de uma proteção integral e especial. Logo, não faria sentido que fosse de competência de um único ente federativo.
Então, pelo próprio conteúdo, nós temos já como afirmar que se tratam de competências comuns a todos os entes federativos. Letra B, organizar-se administrativamente observando a legislação federal e estadual, que é uma competência que decorre da autonomia municipal, como nós acabamos de sintetizar, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Constituição vai dizer que os municípios possuem uma competência para a legislação, para legislar sobre questões específicas e principalmente suplementar a legislação federal e estadual nos pontos em que isso couber, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos decorre diretamente do exercício do poder de polícia municipal, e se não lembra do conceito de poder de polícia, retoma o conceito lá no Código Tributário. Nas nossas aulas a gente sempre diz, vai limitar, disciplinar direito, interesse ou liberdade, visando a concretização do interesse público sobre o interesse particular, e organizar seus serviços administrativos e patrimoniais. Então, segundo a lei orgânica, a alternativa correta na questão número 39 é a lançada na letra A. Vamos avançar. Questão número 40. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se tratar. Vejam que a lei orgânica, nesse ponto, ela vai reproduzir um comando constitucional que está lançado lá no artigo 37, quando a Constituição vai lançar os principais princípios que vão reger a administração pública federal e que também vão normatizar a administração pública no âmbito estadual e municipal. Nós temos, então, uma vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, havendo 3 hipóteses em que esta acumulação estará autorizada sob a condição de existir compatibilidade de horários. Então, esse comando constitucional é trazido para dentro da lei orgânica e é isso que o examinador está te exigindo nessa questão. Vamos lá. Letra A. De 2 cargos de técnicos com profissões regulamentadas, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, de 2 cargos ou empregos privativos de administrador com profissões regulamentadas, de 2 cargos científicos atendidas as qualificações previstas em lei, de 2 cargos ou empregos privativos administrativos com profissões regulamentadas. Vejam, a Constituição vai nos dizer: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se tratar de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. É isso que o texto constitucional diz e é isso que a lei orgânica diz lá no seu artigo 33. Logo, a gente percebe que há um jogo de palavras, há um jogo de literalidade nas alternativas da questão 40, mas aquela que se mostra correta sob a ótica constitucional e da lei orgânica é a lançada na letra B. É lícita a acumulação remunerada de cargos públicos quando se tratar de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Questão número 41. São assegurados pela Lei Orgânica Municipal
aos servidores municipais os seguintes direitos, exceto. Já conversamos inúmeras vezes em live e aulas. Eu preciso sempre ter muita atenção com o enunciado da questão para entender o que o examinador está me pedindo. E mais, quando ele me pede a resposta incorreta, eu preciso ter uma atenção redobrada. Por isso, numa prova em que a gente pode estar cansado, desconfortável, uma prova muito longa, a gente precisa criar mecanismos para nos proteger de uma falta de atenção ou de uma possível confusão que a gente possa fazer. Então, vai no enunciado e enlaça, sublinha, destaca aquilo que o examinador está te perguntando como um mecanismo para fazer com que tu tenha objetividade e foco na resolução da questão. Questão 41. São, portanto, direitos assegurados aos servidores segundo a lei orgânica, exceto, letra A, salário família pago para os dependentes legais, correto, está lançado lá no rol do artigo 39 da LO. Letra B, 13º salário com base na remuneração integral, gratificação natalina que é garantida aos servidores, correto. Letra C, duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Percebe que a jornada de trabalho ela pode variar de lei orgânica para lei orgânica. E nesse caso, a alternativa pode passar batida porque a grande maioria vai estabelecer jornadas de trabalho de 8, 40 ou um pouquinho mais, 44. Então, você precisa ter muito cuidado, porque nessa alternativa, segundo a lei orgânica, ela está incorreta, porque a jornada de trabalho, em regra, no município de Santa Maria, será de 8 horas diárias e 40 semanais. Logo, a gente já viu que a alternativa lançada na letra C está incorreta. Alternativa D, gozo de férias anuais remuneradas, perfeito. E licença gestante sem prejuízo do emprego ou salário com duração de 120 dias, o que também é assegurado às servidoras do município de Santa Maria. Portanto, a alternativa incorreta a ser marcada na questão 41 é a lançada na letra C, segundo o artigo 39 da Lei Orgânica Municipal. Questão número 42. São requisitos básicos para o ingresso em cargo público no município de Santa Maria, exceto. E aí nós já ingressamos na lei municipal que vai estabelecer o regime jurídico aplicado aos servidores públicos. E essa questão, embora ela não apresente grandes complexidades, ela cai muito em concurso público e ela está te exigindo aqueles requisitos que vão estar lançados lá no teu edital, no instrumento convocatório do concurso público. Quais são os requisitos segundo o regime jurídico estabelecido pelo município de Santa Maria para os seus servidores? Letra A, ser brasileiro, correto? Correto. Letra B, ter idade mínima de 18 anos, correto? Perfeito, tá lançado lá no artigo 9º. Letra C, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, correto. Letra D, gozar de boa saúde física e mental, até aqui tá ok. Vírgula, dispensado o exame médico, negativo. O regime jurídico vai exigir comprovação médica a respeito da boa saúde física e mental. Logo, eu vou precisar passar por um exame de saúde para fins de comprovação deste requisito. Letra D, incorreta. E letra E, ter atendido às condições prescritas ao cargo. Perfeito. Questão número 42, a alternativa que não
se compatibiliza com o conteúdo do artigo 9º da Lei 3326 de 2001, é a lançada na letra D, gozar de boa saúde física e mental, dispensado o exame médico. Vamos para a questão número 43. O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a adicional de 25% sobre o vencimento do cargo. Desculpa, porque ali tem um errinho na questão. É 25% sobre o vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno o executado. Letra A, entre as 20 e as 5 do dia seguinte. Letra B, entre as 22 e as 5 do dia seguinte. Letra C, entre as 22 e as 6 do dia seguinte. Letra D, entre as 21 e as 6 horas do dia seguinte. Ou letra E, entre as 23 e as 5 horas do dia seguinte. Vejam que o servidor público do município de Santa Maria, ao realizar hora noturna, terá direito ao adicional noturno que está previsto lá na Consolidação das Leis Trabalhistas e é trazido, portanto, como um adicional previsto pelo seu regime jurídico, dando direito, portanto, a uma remuneração diferenciada para o trabalho executado entre. O que é o trabalho noturno? É aquele executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. O trabalho compreendido nesse horário será considerado pela lei como executado em período noturno, dando direito, portanto, ao trabalhador, ao servidor público, ao adicional de 25%. Logo, conforme o artigo 95, que é o artigo que prevê esse adicional na lei municipal que prevê o regime jurídico dos servidores, a alternativa correta é a lançada na letra B, entre as 22 horas do dia e as 5 horas do dia seguinte. Vamos para a questão número 44. Segundo o regime jurídico dos servidores de Santa Maria, a posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público e dar-se-á no prazo. O examinador quer saber se tu sabe o prazo previsto pela lei municipal para a posse e te dá no enunciado da questão o conceito do que é a posse. A aceitação expressa de atribuições, deveres e responsabilidades. Em algumas provas, inclusive, te exige esse conceito. Nessa questão, ele está te dando o conceito, mas está te exigindo o prazo. Segundo o artigo 17 da lei que estabelece o regime jurídico, o prazo no município de Santa Maria para o aprovado no concurso público tomar posse será de 15 dias contados do ato de nomeação. Então, este é um prazo que precisa ser memorizado para fins de prova. Logo, segundo o artigo 17, a alternativa correta é a lançada na letra D. E vamos para a nossa última questão. Não, já finalizamos. A questão 44 era a última questão. Desejo, então, a todos um bom estudo e uma boa prova.